E já que o programa dessa semana é muito rico em tradição automotiva, vamos atravessar a fronteira que separa as marcas italianas das alemãs, com o prata da casa Leonardo Maringlo, que testou o Porsche Cayenne na Aldeia da Serra, e vejam só, na companhia de pelo menos 20 amigos de quatro patas como equipe de apoio para as gravações. Acompanha comigo! É isso aí! Hoje eu trouxe aqui um dos SUVs mais badalados e luxuosos do mundo, o Porsche Cayenne, em sua versão e-hybrid e na carroceria coupé. Vem comigo! E aqui na frente então, a gente vê o quanto a Porsche manteve das características do Cayenne. Não tivemos tantas mudanças, mas sim, percebemos aqui uns vincos, né, dando mais robustez e pegando a parte de dentro do capô. Novos faróis, que são idênticos aos do Panamera, então se a gente fizer um recorte aqui, parece estar dentro do Panamera. Aqui na frente, nova grade, novos apliques em preto, toda configurável aí no site. Então, as características fiéis do Cayenne, a Porsche manteve aí ainda nessa versão atual. Na lateral, a gente ainda vê que o contorno foi mantido, porém, com novas opções de roda. Aqui no caso, aro 22, é uma roda muito bonita, é muito próximo da clássica, né, que a gente tem aí da Porsche, né? Então a moldura é voltada em cima do modelo clássico. E aí aqui a gente tem um carro que mede 4,93 m, então é um carro grande, com entre-eixos aí de quase 2,90 m. Então a gente tem bastante espaço para quem vai na frente e bastante espaço para quem vai atrás. Aqui nesse caso, carroceria coupé. Então, coluna C, o caimento aqui é mais cedo do que o SUV, que viria um pouquinho mais para cima e cairia mais aqui atrás, né? Mais próximo aqui realmente do nosso aerofólio. E aí aqui na traseira, a gente vê que as lanternas tiveram a modificação, né? Então estão seguindo a nova linha da Porsche, tanto quanto no Panamera quanto no 911, não tem mais aquele recorte aqui e ela é totalmente linear. Como eu falei, a gente tem aqui então um aerofólio que ele se estende quando necessário, automaticamente ele levanta, abaixa, ou então lá dentro a gente tem a opção também de fazer com que ele levante a hora que a gente quiser. E aqui embaixo a grande diferença foi ponteiras saem do centro e vão para as laterais. Então aqui a gente tem agora ponteiras quádruplas, né? Duas de cada lado, o que tem e faz um som digno de um Porsche. Mas agora vamos lá dentro que eu quero mostrar para vocês o quão excelente está configurado esse interior. Bora lá! Aqui no cockpit, o carro passa algumas sensações para a gente. Duas delas, que são, acho que, né, as mais legais, o carro passa conforto, luxo, tem uma boa dinâmica, né? Então tem uma suspensão também que absorve, assim, é fantástico, absorve muito as deformidades do asfalto. E a gente tem alguns modos de condução aqui para o dia a dia. Tem o modo elétrico, a gente tem o modo híbrido e a gente tem o modo Sport. Então a gente tem o Sport, Sport Plus. Sport Plus a gente vai acabar usando se a gente colocar esse carro na pista, o que eu acho pouco provável aí para quem tem um Cayenne, mas ele é preparado para isso. Quando a gente coloca no modo Sport, ele entrega potência total. Então ele une o melhor dos mundos entre o motor elétrico e o motor a combustão e entrega potência total. É muito legal, é um carro muito na mão e acaba passando essa sensação também de piloto pra gente e de um carro de corrida, né? Como eu falei, é um carro que tem aí N funções, desde a gente ir com a família num parque, ir viajar, ou a gente se divertir aí de vez em quando numa pista. E assim, acabamento, a gente não precisa nem citar, né? Acabamento Porsche, sempre premium, dispensa qualquer avaliação aqui, apesar que eu sempre mostro um pouquinho para vocês, mas é sempre muito impecável, desde os painéis até bancos, portas, tudo sensível ao toque. Segurança, não podia faltar, até porque a gente está falando de um SUV de luxo, né? Que precisa de segurança aí no dia a dia. Então a gente tem um ADAS completo, a gente tem o ACC com Stop and Go, a gente tem frenagem autônoma, a gente tem alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, permanência em faixa, entre outros, né? O ADAS completo. Então segurança sempre em primeiro lugar, eu acho que isso independente do carro. Parte de tecnologia, a gente tem 3 telas, a gente tem o cluster, que é todo configurável, então aqui eu consigo escolher qual painel que eu quero usar. Então se eu for mudando aqui eu consigo colocar o mapa em full, né, full tela aqui. A gente consegue colocar só o velocímetro bem simplificado aqui, né? A gente consegue ver a velocidade que a gente está no meio e mais nenhuma informação em cima, bateria e gasolina aqui na parte de baixo. A gente consegue colocar aqui, a gente tem a câmera aqui também, ó, que é térmica. Então é o Night Vision aqui do Cayenne, é um dos opcionais, tá? Não vem com o carro aí de fábrica, a gente tem que escolher. E a gente consegue usar isso também
para visão, é uma visão noturna, né? Não chega a ser um infravermelho, mas como ele detecta o calor, a gente consegue usar muito bem ele à noite. De dia a gente usa também, mas aí dependendo se o ponto que a gente estiver mirando a câmera, digamos assim, talvez ele fique muito esbranquecido porque vai estar muito quente, se tiver muito sol, então acaba influenciando aí também, e ele detecta as pessoas, então isso é muito bom, faz parte aí da segurança do carro, porque ele vai detectar alguém que cruzar na nossa frente, bicicleta, cachorro e, né, pessoas em si. A gente tem a segunda tela aqui também, que é a multimídia, então a gente tem Apple CarPlay, Android Auto, né, essas questões que todos os carros agora hoje em dia, na minha opinião, são obrigados a ter, porque fazem parte do nosso dia a dia. A gente sempre usa um mapa aqui e coloca uma música, entre outras configurações do carro. Então, todas as configurações aqui do carro de farol, de lanterna, de aproximação com a chave, qual porta abrir, do aerofólio, motor, é tudo aqui. Fica tudo concentrado aqui. No console a gente tem os controles de ar-condicionado e botões físicos, que para mim é a melhor coisa que tem. Ar-condicionado na tela, cara, é uma dificuldade quando a gente está dirigindo, e aqui é prático, porque no botão tá tudo muito fácil, é tudo clique. Isso é um ponto muito positivo, sempre ganha um ponto muito positivo aqui comigo. E a gente tem a terceira tela, que eu não consigo ver daqui, porque a terceira tela é justamente para eu não ver. A terceira tela é só para o passageiro e o motorista não pode se distrair. Então ela tem meio que aquela película de segurança igual do celular, que quem está do lado não enxerga o que está na tela, porém ali quem vai aqui do lado do motorista pode ir acompanhando toda a questão de mídia ou até mesmo do painel de instrumento, vendo velocidade, né? Então a gente não tem como esconder aqui a nossa velocidade na pista quando a gente tiver com alguém do lado. A pessoa vai simplesmente abrir ali e vai ter toda essa interatividade. Espaço interno, como eu falei antes, o carro tem pouco menos aí de 5 metros, né? 4,93, então a gente tem muito espaço, tanto para quem vai na frente quanto para quem vai atrás. Até o passageiro do meio fica com um bom espaço. O túnel central aqui, ele não é tão alto, na verdade ele tem um degrau, mas a gente acaba tendo que realmente colocar a perna de quem vai no meio. A gente tem que colocar para os lados, mas eu já vi carros que são bem mais altos do que esse no túnel central, então bem tranquilo também. Quem vai nas laterais então nem se fala, e a gente tem inclusive ar-condicionado de 4 zonas. Motorização, vamos falar então aqui do V6 que a gente tem debaixo do capô e também do motor elétrico, é claro, né? A gente tem dois motores aqui diferentes um do outro, cada um atuando, eles atuam juntos, mas cada um atuando aí no melhor momento, e aí o carro acaba, quando a gente deixa no modo híbrido, ele acaba escolhendo o que fica melhor. Inclusive eu vou até mudar aqui, porque eu tô ficando sem bateria, e eu vou fazer com que o motor a combustão carregue um pouquinho também a bateria, coisa que dá pra gente fazer. O carro é plug-in, então se eu parar em algum wallbox também funciona, ou aqui enquanto a gente estiver dirigindo. Então motorização, a gente fica o seguinte, a gente tem aqui então um V6 3.0 de 304 cavalos e 42,8 kg de torque, né? Então é um motor forte, é um motor bem potente na verdade. E a gente também tem um motor elétrico de 176 cavalos com 46,9 kg de torque. Também é um outro motor que tem muita força. Como o motor elétrico, a gente sabe que o torque é instantâneo, a puxada aqui é sempre muito forte, independente se a gente está no modo elétrico, né, no modo híbrido ou no modo só a combustão. A porrada vai ser sempre muito grande, porque os dois motores têm um torque muito alto aí. Quando a gente soma os motores, a gente acaba tendo aí um total de 470 cavalos, e na questão do torque a gente não consegue somar no total dos dois. Não vai, se a gente conseguisse somar ia dar quase 90 kg de torque, mas a soma é um pouco diferente. A soma fica na casa aí dos 66 kg de torque, um pouquinho mais, né, entre 66 e 67. A gente não soma o total, né? Não é assim que é feita a conta, mas é bastante coisa. Então, se a gente tiver com o modo Sport aqui, ele misturar os dois motores, a gente tem próximo de 70 kg de torque, é bastante força. Isso tudo atrelado a um câmbio de 8 velocidades, fazendo um 0 a 100 em 5,9 segundos, e é um carro que pesa aí acima das 2,5 toneladas, então é 2.550 quilos, né? Um carro pesado, mas é um 0 a 100 muito bom, né? Abaixo dos 6 segundos, a gente então tem essa potência toda aí, é um carro realmente muito divertido. Ó, e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu falei dos modos de condução. A gente tem aqui o off-road, que eu não vou nem colocar, senão a suspensão vai subir, né? Eu entrei agora no e-Power aqui, na verdade, que é o totalmente elétrico, então ele abaixou aqui o giro do motor
e deixou a gente totalmente no elétrico, mas eu tô com pouca autonomia, eu andei bastante já do modo elétrico, eu tô com 7 km apenas. Eu tenho um modo híbrido aqui, o Hybrid, então aqui no painel eu tenho as configurações do híbrido total, do e-Hold e e-Charge. O e-Charge ele fica no modo híbrido, tentando carregar o máximo que ele puder aqui o carro. O híbrido alto, ele começa a mesclar e sempre colocar nas melhores condições, ou no elétrico ou na combustão, dependendo de como está a sua condição. Então, como eu estou na estrada, ele está priorizando a combustão, porque o carro está fluindo mais, então não vai gastar tanto combustível. E se eu tivesse aqui agora na rua, no meio da cidade, ele estaria priorizando o elétrico, justamente para não gastar tanta gasolina. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, modo esporte. Então a gente já escuta o ronco, ó. Eu vou bater uma para baixo, ó. Ó, mais uma, ó. Ó, então assim, aqui ele tá entregando potência total, torque total. Então a gente tem um carro, uma arrancada muito boa e muito divertida. E o gostoso aqui de sempre é o ronco, né? A gente bate uma para baixo, ó. E por fim, a gente tem o Sport Plus, que esse daqui é mais indicado para a gente andar na pista, até porque ele vai desligar alguns sensores do carro, então por segurança é bom a gente sempre usar quando a gente estiver apenas dentro de um ambiente controlado. Esse aqui então foi um pouquinho do novo Porsche Cayenne e-Hybrid na carroceria Coupé. Preço inicial R$840 mil, chegando facilmente acima do R$1.200.000, aí dependendo de como a gente configurar o carro lá no site. Valeu? Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Ai, não aguentei. Comecei a dar risada. Caralho, aguentei muito, olha lá atrás. Tinha uns 30, velho. Eu sou Groot. Não! Esse é o botão que vai matar todo mundo! A vaca foi pro brejo.